meus colegas já fizeram, agradecer todo o apoio que temos merecido dos representantes e das profissionais aqui presentes. Naturalmente não aparecemos aqui com um margem de gado por 50 volumes, porque isto é um trabalho que é para nós muito sobretudo. Estamos a trabalhar com uma obra de um estadista, um homem que teve um projeto para o país e, como já foi dito, foi sendo construído na dinâmica do tempo, uma resposta coerente à diversidade dos desafios com que se deparou. Mas o homem integrado, eu vou tentar falar aqui um pouco do pensamento de Matias Pombal, das ideias do filho dos seus projetos, mas também da circunstância que foi a dele. A circunstância dele foi particularmente feliz porque talvez nunca tenha existido uma época em que os homens tivessem tido uma consciência tão forte e tão precisa do seu papel no tempo e na história. A apoteose da ideia de progresso, a própria designação de luzes, da mulher em França, Alfredo, as luzes, a filosofia das luzes, as luzes, e não a luz no singular, mas luzes no plural, as luzes eram as conquistas intelectuais dos modernos, em todos os domínios do saber, do pensamento, das ciências da razão, sobretudo das ciências experimentais, naturais, a consciência da performatividade técnico-científica, a consciência de que tinha, porventura, chegado o momento de reformar em termos não apenas dos países, dos Estados nacionais, mas a própria ideia de humanidade, de libertar da humanidade, da contrição e do erro, à luz das conquistas da filosofia. A filosofia, na altura, considerava-se o conjunto das ciências racionais, não era uma disciplina à parte. E, portanto, há uma certa ideia de oportunidade, de realização de condições objetivas, de excesso daquele tempo, um excesso daquele presente, mas um excesso que nos capacita, que nos convida a agir. Pombal foi um destes estadistas, vários outros na Europa, foi também um pensador, um homem que leu, que transformou a viagem numa escola do espírito, como foi dito aqui, e que se percebeu dos problemas do seu tempo, do labirinto e da complexidade do seu tempo. Gostaria por dizer que um dos aspectos mais importantes desse esforço interventivo, dessa ânsia de reforma da vida do homem em sociedade, no caso do Pombal, foi o de estabelecer as condições do Estado absoluto. Reformar a vida do homem em sociedade através do impulso do Estado, do forte impulso da política e do Estado. Esse Estado, como disse, era um Estado absoluto, numa das suas variantes, que foi a variante final dos Estados absolutos europeus, era o despotismo esclarecido. Esclarecido exatamente por essa crença de que, finalmente, a razão tinha, ou nos dava condições históricas excelentes para intervirmos no sentido que considerávamos certo. A razão era uma espécie de tribunal de rigor, de instância de apelação para aferir a justeza, ou da justeza, ou sobre a justeza das nossas reformas. Estado absoluto. Qual a natureza? Foi uma das suas preocupações. Qual é a origem, a natureza e a finalidade do poder político que nos vai permitir intervir num determinado sentido, precisamente aquele para que a razão, esse modelo de racionalidade, esse modelo unitário de pensamento atualmente, a origem do poder. Qual é a origem do poder? Pombal era um autor católico, não era um autor irreligioso, depois procurei expressar um pouco melhor essa ideia, e sabem que para o cristianismo, para tudo o que é, o cristianismo, tudo o que é, tem origem em Deus. O poder é. Então, o poder tem origem em Deus. Aliás, havia uma frase de São Paulo sempre citada pelos teóricos, pelos filósofos políticos, desde os primórdios da Idade Média até o seu tempo. Isto aos romanos, não há poder que não venha de Deus. E, portanto, esse é um axioma que não se discute entre os católicos. Mas a questão é esta: como chega o poder de Deus aos homens? Tradicionalmente, na história do pensamento político ocidental, havia vários caminhos, várias possibilidades.
Uma, ou Deus o transmite através do Papa, havendo textos bíblicos que sustentam, nomeadamente quando São Pedro diz a Cristo: Senhor, tens aqui 2 espadas. Essas espadas eram o símbolo dos 2 poderes, o poder temporal, político, na altura se dizia temporal, porque diz respeito ao tempo, ou seja, não diz respeito à eternidade, e o poder que diz respeito à eternidade, que é o poder espiritual. Estando nas mãos de São Pedro, fundador da Igreja, Cristo tinha respondido que tais espadas bastavam. Então Cristo não disse que eram demais, então as espadas estavam nas mãos de São Pedro. E assim se funda uma tradição teocrática que reclama pela plenitude do poder do Papa, Senhor dos 2 poderes, não os podendo apenas utilizar delegando nos chefes políticos a administração da espada temporal. Não há uma corrente maioritária em Portugal, embora tivesse alguns representantes, mas estava completamente fora da consideração. A outra possibilidade era através do povo. Todo o poder vem de Deus pelo povo. No direito romano havia laivos de afirmação deste princípio, mas curiosamente esta é uma corrente talvez maioritária no pensamento português. A ideia de que o poder tem origem do povo. Quanto à sua origem, uma tradição democrática. O nosso pensamento político vai muito por aí. Em fases históricas decisivas da existência do país, se apelou à origem popular do poder, à origem democrática do poder, não ao regime democrático, no sentido liberal do termo, que nós usamos hoje, com a separação dos poderes, enfim, com o governo representativo. Não, a origem. O poder vem de Deus pelo povo. E a terceira possibilidade, que estava em vários textos bíblicos, que é a transmissão direta do poder de Deus a Saúl e a David. Então, o poder vem diretamente de Deus ao rei. Entre Deus e o soberano não há intermediário, nem Papa, nem povo, nem igreja, nem cortes. O mal está naturalmente nesta terceira vertente. O poder supremo, tinha aqui alguns textos, por exemplo, o supremo poder temporal é um só, único, indivíduo e o mesmo idêntico poder em todos os príncipes soberanos, para eles imediatamente emanado de Deus Todo-Poderoso. Há uma transmissão, uma concessão imediata do poder. Portanto, o jusdivinismo, o rei está sobre todos os outros poderes que eventualmente possam emergir no contexto social. Este é um dos aspectos que motivou a sua aversão aos jesuítas, não só, mas foi um dos principais, porque os jesuítas tinham uma concepção que tinham herdado muito do seu patrono espiritual, que era São Tomás de Aquino, que tinha explicado Tomás de Aquino que todas as entidades dotadas de fim próprio têm que ter em si as faculdades necessárias para atingir esse fim. Como a comunidade ou a sociedade é uma entidade e como tem um fim próprio, é uma entidade transpessoal, como tem um fim próprio, é o bem comum, então tem que ter constitutivamente, necessariamente, por natureza, o direito natural, por natureza é aquilo que nasce connosco, tem que ter as faculdades necessárias para atingir o bem comum. Logo, essas faculdades são o poder temporal, são pertença da comunidade. E aí sim está já aqui um fator muito forte de choque entre mas quando Francisco Soares, um jesuíta, que Pombal considerava amutinador dos povos e perturbador dos troncos, a gente imagina o professor de Coimbra, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, tinha vindo do Colégio Romano, enfim, escrevendo obras fundamentais, amutinador dos povos, perturbador dos troncos, porque Soares tinha essa concepção de São Tomás de Aquino. A comunidade, quando diz a democracia, poderia existir sem uma instituição positiva, apenas por instituição ou emanação natural. Portanto, a democracia era a forma mais natural de governo para os jesuítas, mas não era a mais perfeita porque eles eram humanos. Mas isso era mais natural, no sentido em que não precisava de ser positivamente instituída, porque nascia
com a comunidade dos povos. E esta ideia incompatibilizava imediatamente as concepções de Pombal, do Estado absoluto, do despotismo esclarecido, com a Companhia de Jesus. Em Portugal, esta ideia não era uma ideia jesuítica, os dominicanos em Espanha, em Salamanca, veiculavam-na também, sobretudo quando pensavam sobre o poder do Império Espanhol na América e apelavam ao poder dos povos indígenas, ao poder natural dos povos indígenas, numa tradição extremamente interessante. Mas é curioso e também interessante, julgo eu, ver como o Pombal procurou, e os pombalistas, porque Pombal não foi um homem isolado, soube-se dar a complexidade e a amplitude do projeto, a amplidão do projeto que se propôs, rodeou-se de intelectuais, rodeou-se de especialistas, de juristas, de pensadores, de teólogos também. E uma das obras mais importantes que ele escreveu, que é a Bíblia do seu pensamento político, dele e dos que o rodeavam, que era a dedução cronológica e analítica. Vejam o título, são 3 volumes. É uma história, pretende ser uma história, mas é uma história dedutiva. Parece feita, pelo menos o título aponta para um modelo geométrico, como se construíssemos a história à luz dos métodos geométricos da demonstração geométrica, como ele dizia, propondo uma miraculosa leitura teoricamente neutra da experiência, com a certeza e com a evidência que os factos patenteiam. Então, sabe que os homens autoritários, quando chegam ao poder, muitos, não necessariamente todos, procuram, em geral, construir uma imagem da história que traduza, no fundo, o seu pensamento. Projetam sobre a história o seu presente. Então, ao lermos as obras historiográficas, ou pertencimentos historiográficos do Pombal e os seus teóricos fazem, não vamos ler história, vamos ler o pensamento desses autores, vamos ler o projeto que eles têm para a reforma do seu tempo. Portanto, à luz de uma metodologia regressiva, transformam o passado num prolongamento do presente, de modo a afirmar que a história obriga. Então, a história, neste momento, obriga-nos a agir neste determinado sentido, porque a história é, regressivamente, um prolongamento do nosso presente. Uma história não de conhecimento, uma história de tribunal, que está nessa hora. Como na história de Portugal havia vários episódios onde o povo reclama a titularidade inicial do poder, a soberania inicial do povo, mais conhecido que todos aprendíamos na escola, não sei se ainda se aprende, mas acredito que sim, quer os acontecimentos de 1983, 85, quando os senadores vão das regras, diz ao mestre da lista, Dom João I, Senhor, os reis de Portugal vagaram e, sem embargo, vêm à nossa disposição. A comunidade arrogou, quer dizer, chamou a si o poder. Vem à nossa disposição e nós o daremos a quem entendermos. Veremos como Pombal e os pombalistas se referem a estes acontecimentos. Outro momento muito decisivo, até pela sua dimensão mítica e inicial, eram as narrativas sobre Afonso Henriques, escrita pelos nossos humanistas, nos finais do século XV, XVI, Duarte Galvão, crónica de Afonso Henriques. Havia a tradição de entender que, tradição interpretativa nessa altura, de entender que Afonso Henriques recebeu o poder do povo, ou seja, da comunidade em armas na véspera da Batalha de Ourique, quando os cavaleiros, enfim, o nosso exército, Estado diz, Senhor, nós, que era ainda infante, queremos alçar-vos por rei. E, portanto, ele não queria inicialmente, queria combater como um companheiro, mas nós queremos dizer que ele é alçado, é aclamado rei. A ideia da aclamação, que era um sucedâneo da electio, da eleição inicial da tradição jurídica. O outro aspecto foi o 1º de dezembro de 1640, porque a comunidade, não podendo manifestar-se por estar proibida, os representantes da comunidade decidem também avocar o poder, resistindo ao poder instituído à luz do direito de resistência ativa. Vejam, por exemplo, como os pombalistas, na dedução cronológica, interpretam a ideia, não,
o que sucedeu esse poder do Afonso Henriques teria depois sido ratificado nas supostas faladas telas cortes de Lamego, diz que não, nessas cortes apenas se estabeleceu a lei fundamental do reino, que é o estabelecimento do regime monárquico e o seu caráter hereditário. E aí se lê, este é o limite único do poder dos reis de Portugal. Não há mais nenhum limite no poder dos reis de Portugal. Respeito pela forma monárquica do governo e da sucessão hereditária. Os acontecimentos de 1383, disse, reparem, apenas deram por alguns instantes a autoridade aos vassalos, não para que a retivessem, mas para reduzirem à evidência a quem se deveria devolver. Ou seja, apenas alguns instantes. A comunidade é um mero instrumento que guarda a autoridade até que venha um momento decisivo em que se esclarece a quem o poder deve ser devolvido. O mesmo em 1640 tratou-se de uma devolução do título de rei àquele a quem legitimamente pertencia. Portanto, esta necessidade de ler a história, alguns me faz presente, deformando, transformando, portanto, numa narrativa, uma história pragmática e valorativa. Mas isso faz parte, de facto, dos projetos de todos os estadistas autoritários e que têm esta dimensão de reforma e de projeto reformador à sua frente. Outro aspecto também interessante e que muito preocupava com Paulo e os seus colaboradores e que também o levou a opor-se à tradição jesuítica era aquele que eu falei há pouco, o direito de resistência ativa, que está hoje nas constituições dos Estados democráticos recentes, no princípio, da nossa Constituição. Enfim, essa é uma história muito interessante, porque, atendendo às teses sobre a origem popular do poder, então há a ideia de um pacto ou de um contrato na transmissão desse poder, em que há obrigações e deveres mútuos. Entendia-se desde, enfim, o século XIII, 200 e pouco, que se houvesse uma quebra do contrato por parte do soberano, os povos poderiam retirar a obediência e poderia-se, enfim, dar início ao tiranicídio, a morte do tirano, ou ser deposto ou ser morto. Um dos primeiros autores que nos falou disto foi um autor inglês, João de Salisbury, que entendia que quem não atenta contra o tirano delinque contra si próprio, porque é uma obrigação dos membros de uma comunidade política derrubarem pelas armas aquele que derrubou as leis. A Idade Média não é aquela idade da obediência, não é? Mas na altura do século XII, São Tomás de Aquino vai no mesmo sentido, embora com mais cautelas, mas, de facto, os grandes arautos desta ideia em Portugal eram os jesuítas, e em Espanha também, os jesuítas, nomeadamente Francisco Soares de novo, porque na Bíblia havia um texto de São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, quando o sumo sacerdote pediu São Pedro a falar no nome de Cristo, São Pedro respondeu: cumpre mais obedecer a Deus que aos homens. Portanto, São Pedro desobedeceu às ordens da autoridade instituída. Portanto, na parte dos cristãos, há a possibilidade de desobedecer às autoridades instituídas. E esta ideia foi muito trabalhada, de facto, sob a companhia de Jesus. Entendiam eles que o povo nunca transmite, nunca concede todo o poder ao rei, porque concede em hábito. Era uma ideia muito ligada. Conservam em hábito. O que era o hábito? Não é a noção comum da palavra. O hábito era, nos textos desta época, vem de Aristóteles isto, uma disposição para agir. O povo, mesmo concedendo num pacto ou num contrato o poder aos reis, conservava uma disposição para agir. Repare-se que no compêndio histórico, numa das obras fundamentais do pombalismo, lê-se o seguinte: nunca foi lícito aos vassalos tomarem armas para resistirem aos seus reis, nem acusarem-nos de tiranos e violentos para serem depostos.
na tradição jesuítica era lícito e tal foi aplicado precisamente em 1640, na obra celebrada de Francisco Velasco Gouveia, Justa Aclamação do Senhor Dom João IV, Rei de Portugal. Diz o mesmo que Soares: o povo não deu o poder em hábito, apenas o transferiu em hábito para, mantendo em hábito, para o poder recuperar em situações de necessidade extrema. Quais? Hoje, um governo tirânico, uma usurpação do poder, na tradição dos conjurados era isso que se passava, foi legítima a resistência contra o poder espanhol e a restauração da nossa independência. Mas são textos e textos de debate nesta fundamentação do Estado do Sul em torno desta questão. Mas este é, portanto, um pilar fundamental. A dimensão do poder, naturalmente, a ideia de que as cortes, o problema das cortes, que já nos vinham reunindo há alguns tempos, reparem, a natureza das cortes nos textos pombalinos é esta: tem um caráter consultivo e suplicativo. É um bocado chocante, não é? Tem um caráter suplicativo. E são mantidas à luz da benigna clemência dos príncipes soberanos como tutores e pais dos seus vassalos. Concepção paternalista do Estado, não é? Do poder régio, que é um dos pilares da monarquia portuguesa. Esse paternalismo. Outro aspecto fundamental da criação de condições e da aplicação do projeto reformador de Pombal foi teorizar a relação entre o Estado e a Igreja. Um dos amigos, um dos que aconselhou o Marquês de Pombal e chamou a atenção do futuro rei de Portugal, Dom José I, ainda não era rei na altura, o diplomata o testamento político Dom Luís da Cunha, o testamento não tinha esse nome, era a Carta de Paris. Chamou a atenção de Dom José para este homem que está aqui, um homem que pode ser futuramente, exatamente, Sebastião José de Carvalho Neto. Mas Dom Luís da Cunha chamou a atenção pelo facto de um terço das terras de Portugal pertencerem à Igreja. E, portanto, o poder da Igreja, a presença da Igreja, daí que uma das preocupações fundamentais de Pombal e da afirmação do Estado Absoluto era as relações dos dois poderes. Primeiro, fundamentalmente, espiritualizar a ação da Igreja, laicizar o Estado, como condição da modernização do nosso país. Laicizar não significa irreligiosidade. O iluminismo português é o iluminismo católico. Significa dizer que o poder do Estado é todo temporal, o poder da Igreja é todo espiritual. E não pode haver uma permanente confusão entre estes dois poderes. E daí todo o esforço permanente de Pombal para, e ao procurar essa separação, dizendo-nos, por exemplo, que as isenções, o Guilherme falou há pouco, da necessidade de uma política fiscal com leis globais e gerais para todos, as isenções que o clero goza no plano fiscal não são santificadas, é a palavra que está nos textos, não são isenções santificadas, estão sub iure regum, fazem parte de concessões que estão na mão dos reis e, como tal, podem ser concebidas, podem ser confiscadas e revogadas. O problema de uma quantidade tão grande de terras que foge à dinâmica económica e à necessidade, enfim, do fomento da agricultura, uma sequência de concessões fisiocráticas do desenvolvimento económico que vingavam nesta época. Por outro lado, reparem neste esforço, por outro lado, não, neste mesmo lado, neste esforço de separação, há alguns episódios que vale a pena fixar. Por exemplo, a célebre fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, que era uma coisa terrível, fazia com que o nosso país vivesse em permanente guerra civil, não de tiros, mas enfim, de condenações, de prisões, de delações. Padre António Vieira dizia que o medo é o pior castigo que se pode impor a uma sociedade, porque atinge toda a gente, culpados e inocentes.
E não era legítimo que em Portugal todos tivessem a boca talada com medo da Inquisição. Porque, no fundo, aqueles juízes eram homens. Os réus eram homens aborrecidos por esses homens. O tribunal podia, enfim, fazê-los respeitar, temidos, mas não respeitados. Podia fazê-los... tem toda essa crítica que ele fazia a essa... Aliás, de outra forma também irónica, que o António Vieira, do século XVII, quando falava disso, que em Portugal parece que o tempo parou. Um dos males do nosso país é a paragem do tempo. Porque vai-se pela Europa. O Vieira tinha viajado pela Europa. França, enfim, pela Itália, Holanda. Vai-se pela Europa e o tempo anda. E em Portugal quem é novo fica sempre novo e quem é velho permanece velho. Nem a morte leva aos velhos, nem o tempo transforma os novos. Não é? Os cristãos novos nunca chegam a velho. É uma forma irónica de chamar a atenção para um assunto que teve de disparar por Pombal, que aliás converteu a Inquisição num tribunal régio. E ainda a sua Inquisição, de facto, a ser temida também. Outro aspecto interessante que permite-me aqui chamar a atenção, que era um dos que influenciou muito o pensamento de Pombal, sobretudo quando a economia por Alexandre de Guzmão era secretário de João V. Tem um texto extraordinário sobre era um homem de formação matemática, que é o chamado Cálculo de Guzmão. Esse é um texto dele. Quero-me referir a outro. Discurso aos senhores puritanos de Portugal. A propósito destas questões do sangue, da pureza do sangue, quer dizer, faça-se uma conta. Cada um de nós tem 4 avós. Estou a falar isto porque estamos aqui numa posição coloquial. Cada um de nós tem 4 avós. Cada um desses 4 tem, por sua vez, mais 4, e então já vão em 16. Se formos fazer a conta de geração em geração até ao tempo de Dom Manuel, estamos no par no meados do século XVIII, foi Dom Manuel que expulsou os morenos, a conta é surpreendente. Até o nosso primeiro-ministro, façam a conta, vão ficar surpreendidos, são milhares. Quem é que pode garantir que a pureza do sangue, Paulo Vieira, o sangue é o que Deus dá, a propósito desta polémica, o sangue é o que Deus dá a cada um, sem eleição de quem o e de facto vivemos este absurdo, esta sangria, e é em nome de uma razão de Estado, enfim, põe fim a esta situação, que proíbe, por exemplo, a utilização do direito canónico nos tribunais régios, que retira à Igreja a prerrogativa da censura de livros que não têm a ver diretamente com a matéria do dogma, porque isso é uma questão do Estado, havia censura. E a censura realmente censória. Mas uma censura para a Igreja, a outra é para o Estado. Matéria espiritual para vós, matéria espiritual, temporal para uma prerrogativa do Estado. Mas, apesar de tudo, dizer que não havia aqui laivos de religiosidade. Um dos aspectos curiosos que Pombal, que mereceu a sua intervenção direta, eu próprio fiquei surpreendido quando vi esse documento, a propósito da tradução de uma obra do latim para português, de uma obra de direito, Pombal metia-se em tudo, monitorizava. Hoje, quando ele não escrevia, acompanhava de perto. Como se deveria traduzir a obra de um autor chamado Inécio, no âmbito do direito natural. Uma das grandes polémicas do século XVIII, e que era fundamental para a modernização no caso português, era dar espaço de liberdade aos cientistas para poderem avançar no ramo do seu conhecimento sem estarem constantemente a serem travados pelos textos da Bíblia, onde se diz o contrário das conclusões a que eles chegaram, utilizando métodos experimentais e nos seus meios de verificação. O problema da idade da Terra, que se discutia muito, os fósseis e outros, que era o problema de Galileu, quando Galileu, perante a Inquisição, diz que ele, em matéria de fé, creio cegamente, mas em matéria de ciência, Deus deu capacidades racionais para eu pensar e, portanto, é minha obrigação utilizá-las e, nesse sentido, eu atuo. Pombal tem um texto em que diz assim: a Bíblia não é um livro de ciências naturais. A Bíblia é um texto de ensinamentos morais. E, portanto, não cabe utilizar a Bíblia para entravar o trabalho dos nossos homens de ciência. Mas uma ciência que, curiosamente, se articula com a religião.
Porque há uma corrente até que penso que é maioritária em toda a Europa, sobretudo em França. Uma das obras mais lidas em França no século XVIII era o espetáculo de la nature, o espetáculo da natureza, de um padre de uma base chamado Proust. Era a ideia de que cada passo que nós damos no domínio das ciências experimentais é uma demonstração da existência de Deus. É uma forma de aceder aos conhecimentos dos atributos divinos. O próprio Newton não tinha esta ideia. O objetivo fundamental da física era mostrar a existência da primeira causa. Bernoulli, que escreveu também sobre a física e era newtoniano, disse exatamente a mesma coisa. O principal objetivo do físico é demonstrar a existência de Deus, a existência da primeira causa. Estabelece-se então, embora num sentido agora um pouco diferente, uma espécie de uma teologia física. Havia obras que estão na Biblioteca Nacional de Lisboa nesta época, teologia dos insetos, teologia da água, ou seja, a ideia de que o mundo é ordenado reflete a inteligência, a omnisciência do próprio Deus. A beleza da natureza é um símbolo da beleza de Deus como atributo seu. É uma teologia física, e isso está muito vincado na tradição portuguesa do iluminismo português, em próprias correntes apologéticas, colocar a ciência que trabalha livremente, sem travagens, sem obstáculos por parte da Igreja ou da Bíblia, mas também fazê-la reencontrar-se com a demonstração da existência de Deus e dos seus atributos. Outro aspecto também interessante é o caso do Brasil. Agora, eu já estou a falar há quanto tempo, desculpa. Não sei se eu olhando para as caras, quanto? 15 minutos. Se eu vir alguém a adormecer, paro imediatamente. É muito interessante porque o Brasil, Pombal, retirou o poder político aos padres que administravam as aldeias dos índios. Como sabe, havia uma política colonial de aldear os índios, colocá-los em aldeias para serem cristianizados, enfim, dominados dessa dominação. Portanto, a retirar esse poder tinha sido reivindicado no século XVII pelos jesuítas, porque consideravam que, de novo ao padre António Vieira, porque foi uma obra que nós também antes desta, andámos metidos 30 volumes, já fizemos 30, portanto, nos pode capacitar para fazer um pouco mais, mas sabemos mais ou menos como é que estas coisas se podem fazer. Mas, dizia eu, quando Dom João IV escreve ao padre António Vieira, ele diz: Padre Vieira, me parece, mande para o Brasil, mande para aí, para o Maranhão, um capitão-general ou dois. E o Vieira responde: o senhor, mais vale um ladrão que dois. Ou seja, não havia Estado. Vieira reclama, ele tinha sido expulso do Maranhão, vem a Lisboa, profere um sermão extraordinário, que é o sermão da Epifania, e diz perante o rei: Majestade, eu atravessei o mar com o livro na mão, agora preciso de voltar com o livro na mão e a espada na outra. A espada era a tal espada que estava nas mãos de São Pedro, é o poder espiritual. Foi exclusivo à administração cultural das aldeias. Enfim, Pombal retira, exatamente, porque quer assegurar as prerrogativas do Estado também nos longínquos territórios do Império, mas tem uma política, há pouco falava-se, volto a dizer, o problema dos direitos humanos. Há leis pombalinas que já estão por nós recolhidas, assinadas por Pombal, em que ele diz: quem no Brasil chamar caboclo a alguém será conduzido ao primeiro navio do partido do Porto, do Brasil, encaminhado a Lisboa e conduzido ao limoeiro dela. É exatamente conduzido ao limoeiro. Será enclausurado. Chamar caboclo porquê? Porque o caboclo resulta de cruzamento de brancos, origens étnicas, é uma forma depreciativa. Eu não admito os territórios do Império do Brasil
que se trata, é uma forma discriminatória, é uma forma de separar. Não é admissível essa culto dessas diferenças. E eu, a propósito deste tema da consolidação do Estado e da espiritualização da Igreja, queria-me referir aqui a um aspecto que eu julgo ser muito interessante, para além de ser bastante bonito, mas teve no final trágico, provocado pelo povo, neste caso, que são o problema das reduções dos povos, das repúblicas que os jesuítas fizeram no sul do Brasil, nas bacias do Rio, Uruguai e Paraná, onde conflui hoje a fronteira de 3 estados, a Argentina, o Paraguai, o Brasil, claro, o Uruguai também. Essas reduções, a Pombal, os jesuítas criaram 30 repúblicas, reuniram os índios guaranis, afastadas das regiões urbanas, o mais longe possível, para os colocarem ao abrigo dos bandeirantes do lado português, da região de São Paulo, e dos proprietários, os espanhóis, encomendeiros, os proprietários espanhóis que cultivavam a erva mate, que era uma riqueza daquela região. Durante 150 anos, os jesuítas conseguiram reunir dezenas e dezenas de milhares de índios nessas repúblicas, nessas coisas públicas. Uma experiência extraordinária, porque eram sociedades onde não havia dinheiro, onde cada um tinha direito à sua casa, as casas eram construídas coletivamente, não havia propriedade privada, ou seja, a propriedade era coletiva, embora cada pessoa, cada habitante pudesse ter um pequeno quinhão para, no tempo livre, poder cultivar coisas próximas da sua casa. Mas era um ideal de uma economia comunitária, sem dinheiro. Para os guaranis, vender quer dizer vingança. E, portanto, eles viam os ocidentais como povos vingadores. E havia um obstáculo à compreensão destas duas visões do mundo. E, no fundo, os jesuítas adaptaram-se, como adaptaram a organização política, administrativa e económica dessas sociedades às culturas desses povos. Como dizia São Paulo, fiz-me servo de todos para ganhar o melhor do mundo. Eles fizeram isso. Simplesmente essas repúblicas, essas populações eram administradas por 2 padres, embora depois houvesse caciques eleitos, enfim. Mas uma união, os jesuítas chamavam os guaranis teólogos da selva, uma união então dos teólogos do céu e os teólogos da selva, aqueles saberes de sustentabilidade. Eles não se consideravam teólogos da selva, mas sim terminais nervosos da natureza. Nós somos o terminal nervoso da natureza. Ora bem, o Tratado de Madrid, de 1750, estabelece a fronteira que separa as possessões espanholas e portuguesas no sul do Brasil e no norte da Amazónia, a norte do Rio Negro. 7 desses povos, esses 30 povos, estavam do lado espanhol, o Tratado de Madrid 7 ficavam do lado português. Os jesuítas não aceitaram isso. Não aceitaram essa divisão. E, portanto, permitam-me que volte ainda um pouco atrás. É que nos meados do século XVII, os padres reuniram os índios que trabalhavam nos campos de erva mate, fizeram uma grande assembleia numa cidade do Paraguai para os consciencializarem dos direitos que eles tinham, que lhes eram positivados pela legislação espanhola. Só os obrigavam a trabalhar 2 meses no campo, os encomendeiros espanhóis, e não um ano inteiro e a vida toda. E sabe um texto, que são as conclusões dessa Assembleia dos Trabalhadores da Erva Mate, assinado pelos índios e pelos jesuítas também, escrito em Guarani, foi traduzido, a tradução está na Biblioteca do Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E, nessa situação, os índios pediram aos jesuítas que fossem a Espanha, como procuradores seus, denunciar aquela situação ao rei de Espanha. E eles foram. É a mesma situação dos meados do século XVI, quando
o Bispo Las Casas vem em 1550 ao primeiro grande debate sobre direitos humanos na Europa Ocidental, que é a Junta de Valladolid, 1550. E eles vieram. Entre eles veio um célebre jesuíta chamado Ruiz de Montoya, que a certa altura pede ao rei autorização para armar os índios. O rei concede a autorização para que eles se armassem, para que se defendessem exatamente desse apetite animal do colonialismo imperante. E criou-se o exército Guarani jesuíta, um exército comandado por jesuítas, aproveitando as tradições guerreiras daqueles povos, fortemente armados, que interveio muitas vezes a favor dos interesses da coroa contra interesses estabelecidos, e foi esse exército que combateu, não sei se algum dos presentes viu o filme lindíssimo The Mission, a missão, do Jeremy Irons, e aquela flauta do Ennio Morricone, que é uma coisa extraordinária, enfim, Hollywood apresentou, e é essas guerras guaraníticas. Paulo Alves, vocês criaram uma república dentro da minha monarquia. Isso é inaceitável. O Estado absoluto não pode aceitar. Então, como nós escrevemos, nós vamos publicar, está na introdução do nós, chama-se Relação Abreviada da República dos Jesuítas, fundada nas terras das duas coroas em que se acusavam os jesuítas de, em vez de ensinarem a doutrina cristã, se terem transformado em engenheiros militares de roupeiro. Essas guerras guaraníticas, essas guerras em que os exércitos português e espanhol se reuniram ao fim de muitos combates, muitas batalhas, até derrotar essa experiência que alguns chamaram o triunfo da humanidade. Durante 150 anos, aqueles povos viveram em paz, numa sociedade comunitária em que muitas das tradições do cristianismo primitivo se encontraram nas tradições daqueles povos. Mas, como dizia, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma figura extraordinária, um antropólogo paraguaio que viveu 10 anos entre tribos que nunca tinham sido contactadas por ocidentais no Paraguai. Tribos antropólogos, o padre Bartolomeu Meliá, ele dizia, não era bem um Estado dentro do Estado, era um Estado porque não havia Estado. Não havia quem fizesse respeitar as leis do Estado colonial. Então, nós fizemos aqui, quase como o meu recentemente, a certa altura disse, eu quis virar em mim, mas não consegui. Evangelizados, não conseguiu, enfim. Só mais alguns aspectos a propósito disto, para vermos também como muitas destas questões nos interpelam hoje. No passado mês de setembro, vou agora dar um salto, vou ser indisciplinado, estou assim sentado para me cruzar. No passado mês de setembro, o Supremo Tribunal Federal do Brasil chumbou uma lei, a lei do chamado marco temporal. 15 dias depois, o Senado Federal decidiu atuar em sentido contrário, aprovando a lei do marco temporal. Já cria-se um conflito entre o poder legislativo e o poder judicial. E ele que interviu, o Presidente da República, que decidiu a favor do Tribunal Federal, no sentido de rechaçar a lei que ele chamava marco temporal. O que era o marco temporal? Era uma interpretação sui generis da atual Constituição do Brasil, 1988, chamada Constituição Cidadã, que tem um artigo muito avançado do ponto de vista da defesa dos direitos dos povos originários, em que se diz que, no artigo 231, é reconhecido, são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Agora, o problema é este. Ocupam desde quando? Que quer criem algumas tradições interpretativas mais ligadas aos interesses agraristas, tem muita força, a bancada agrarista, que o marco temporal, a chapa radiográfica da posse indígena fosse o dia 5 de outubro de 1988, que foi o dia em que foi aprovado
aprovada a Constituição Federal. Ora, os antropólogos, os povos indígenas, não queriam aceitar exatamente essa interpretação, porque havia situações históricas conhecidas de todos, de esbulho e de expulsão, e, portanto, muitos não estavam nos seus territórios ancestrais, tradicionais, que ocupavam porque foram expulsos. Ora, então, a tese do marco temporal limitava claramente os direitos desses povos. Curiosamente, nos grandes julgamentos que se têm processado, dado ou que têm ocorrido no Supremo Tribunal Federal, invoca-se, a propósito da legitimidade da posse indígena, as leis competitivas. E sobre a propriedade, sobre a posse da terra dos povos indígenas. Uma lei, uma lei que é uma lei de 1755. E entende-se que os maiores constitucionalistas do Brasil atualmente, que é o professor José Afonso da Silva, tem 95 anos, assume o seu curso de Direito Constitucional Positivo, tem 40 e tal edições, se estuda, enfim, se formam pelos juristas brasileiros, entendia que não. Então, se vamos aprovar o marco temporal, não é de 5 de outubro. Tem que ser ao século XVIII. Tem que ser à Lei Pombalina de 1755. O que diz a Lei Pombalina de 1755? Que, na concessão de terras aos colonos, os portugueses, enfim, tem de se reservar sempre o prejuízo de terceiros. E por terceiros quer que se entendam os índios, originários e naturais senhores destas terras. A ideia de que os índios são originários e naturais senhores daquelas terras. E, portanto, esse é um marco. Então, recuamos até esse marco. Tenho aqui o texto do seu curso de Direito Constitucional Positivo, na página 820, quando ele diz que os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com as suas terras e o reconhecimento dos seus direitos originários, que é a palavra que está, são os direitos que estão na Constituição. Direitos originários quer dizer primeiros, portanto, naturais, congénitos. Repito, os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com as suas terras e o reconhecimento dos seus direitos originários nada mais fizeram que consagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição jurídica luso-brasileira que deita as suas raízes aos tempos da colônia. E, precisamente, não trago aqui, porque também, mas tive a oportunidade de estudar isto com algum esforço e elencar tantas vezes nos tribunais, sobretudo no Tribunal Federal, se invocam as leis portuguesas. Esta lei e o Alvará de Abril de 1680, como sendo as duas leis que melhor iluminam o artigo 231 da Constituição Federal do Brasil sobre o direito dos povos indígenas às suas terras. É surpreendente, então, fiquei surpreendido quando me deparei com esta articulação que atualmente no Brasil se faz com as leis de Pombal e ainda anteriores a Pombal, porque aqui Pombal segue uma tradição escolástica. Não gostava nada da escolástica. Para os liberais, Locke, o direito à propriedade da terra depende do trabalho industrioso e racional. Só quem trabalha a terra industriosa e racionalmente é que tem direito à propriedade da terra. Quem não trabalha, não. E, portanto, porque a terra não se fez para pescar, ou para caçar, ou para peregrinar, ou para os tais terminais nervosos da natureza. A terra fez para produzir. Essa é a tua concepção liberal da propriedade que coloca nos finais do século XVII, segundo o Tratado do Governo. A nossa tradição é diferente. É que está na Bíblia, quando Abraão sobe ao monte com o seu sobrinho Ló e diz: eis a vista de toda esta terra, rogo-te que não haja querela entre nós, se fores pela direita eu vou pela esquerda, se fores pela esquerda eu vou pela direita. Ou seja, é a ocupação inicial. O direito à propriedade deu-se por ocupação inicial, por acordo, não um acordo firmado, mas virtual, um acordo tácito. Tu vais para a esquerda, eu vou para a direita, não haverá querela entre nós. A partir daí, estabelecem-se direitos originários
direitos congénitos. Não é uso campeão e memorial, porque antes desses títulos de posse e de propriedade não havia nenhum outro. Esse foi o primeiro. E, portanto, é congénito. Isso é que era um dicionário que falava do professor José Afonso da Silva. Enfim, outro aspecto, para já só dois finais, é o problema da educação. Quando se tenta afirmar as prerrogativas dos Estados, e hoje devemos isso a Pombal também, não devemos o princípio da educação como um direito universal, porque tem limites estamentais de classe, podemos usar esta expressão mais comum, de classe, no acesso à educação, mas a educação pela expulsão dos doentes, levou à criação das aulas régias, no final da década de 50 do século XVIII, através de vários alvarás assinados por Pombal, mas, sobretudo, a cereja no bolo das suas reformas é a reforma da Universidade de Coimbra. Nós vamos publicar aqui duas obras fundamentais, que já estão, uma é o Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, 1771, e a outra é do ano seguinte, Estatutos da Universidade de Coimbra. Mas estatutos não é aquela, enfim, claro, de onde vem, quando ouço falar em estatutos, põe logo a mão no bolso para tirar a pistola, porque não são aqueles aspectos secamente legais. Não. Os estatutos da Universidade de Coimbra é o modo como o Estado absoluto, como déspotas que assim, quer que se proceda no ensino da única universidade do país. Mandou extinguir a Universidade de Évora em 1751. Só foi restaurado depois do princípio de abril. Esses estatutos são uma obra fundamental, porque aí se diz as disciplinas que se devem ensinar, o conteúdo das disciplinas que são claramente descritos, a bibliografia que se deve utilizar e os métodos pelos quais se deve ensinar. Quais são os métodos de transmissão de conteúdos do ensino. Então nós apercebemos de ideais pedagógicos, nós apercebemos de toda a concepção unitária do saber, enfim, que orientava o Estado nas suas reformas. Mas, sobretudo, um aspecto também que marca a nossa tradição, talvez infelizmente, custa muito dinheiro e dá muito trabalho. É que as nossas reformas, por vezes, tendem a não ser feitas por pequenos passos. Tendem-se a fazer rupturas, deixar deitar o castelo abaixo. Não se preservam as paredes do castelo, faz-se um castelo novo ao lado. Às vezes, talvez fosse melhor ver o que é que há de bom no castelo que existe e o que é que se pode reformar aproveitando o que está feito. É uma afirmação do célebre dos fundadores do pensamento conservador, Edmund Burke, nas reflexões sobre a Revolução em França.